Pastor, a irmã Clara pede oração e saúde do pastor e equipe do programa Consultando a Bíblia. Obrigado, irmã Clara, pela sua saudação. Vamos orar em seu favor. Vamos começar pela pergunta do Ramos. Pastor, por que dizem que os crentes estão saqueando o inferno? Que tipo de crente é este? Prezado irmão Ramos, eu gostaria que houvesse milhões de crentes saqueando o inferno. Para explicar essa palavra saquear o inferno, nós temos um relato a fazer. Houve um pregador muito famoso americano chamado D.L. Moody. Esse cidadão americano foi um grande pregador e ele é conhecido como o despovoador do inferno. Vou repetir, despovoador do inferno. O que significa isso? Significa que com as suas pregações, feitas em todos os Estados Unidos, milhares e milhares de pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Ora, se Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Essas pessoas que creram foram salvas da condenação eterna. Então, com a pregação dele, ele evitou que milhares de pessoas caminhassem para a perdição. E quando dizemos saquear o inferno, é impedir que pessoas caminhem para o inferno. Como podemos impedir, saquear este lugar? É não deixando que elas entrem lá. E como fazê-lo? Pela pregação do Evangelho. Judas escreveu versículos 22 e 23 da sua epístola: e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Repetindo, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Então o crente saqueia o inferno quando, com sua mensagem de Jesus Cristo, que veio este mundo para salvar os pecadores, apresentando Jesus e a obra vicária, que significa que a morte de Cristo se deu em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Sua morte expiatória, segundo a qual ele nos limpa de todo o pecado, essa pessoa escapa do inferno. Que tipo de crente é este? É aquele crente despertado, que evangeliza, que discipula, que fala de Jesus no seu escritório, que fala de Jesus no meio de seus colegas. Ele é um crente ativo, como Jesus quer, de acordo com Atos 1 e 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas de Jesus, para falar que ele veio a este mundo para salvar. Um homem que não quis se identificar gostaria de saber se é lícito ou bíblico fazer nesta época do ano, pastor, festa country. Irmãos, o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Essa palavra country é uma palavra inglesa que se refere a pessoas que fazem festividades em ranchos. Só que nos Estados Unidos são ranchos muito bem preparados, fazem banquetes, fins de semana, vivem aquela vida folgada de pessoas que não têm compromisso com Deus. Ora, nós adotamos aqui a palavra country para nos referir ao período de festividades chamada juninas.
Então, nessa época de junho, julho, quem viaja para Campos do Jordão, outras cidades onde há muitas comemorações nesses períodos, festejam estas festas ou essas festividades assim ligadas ao campo, vestem-se a caráter como se fosse um trabalhador rural e tem músicas apropriadas, comidas típicas, fogueiras, rojões, balões que não deviam soltar. Então fazem estas festividades. Ora, o crente deve ter discernimento que quando se faz uma festa de caráter religioso e se tributa louvor a um santo, aí já implica na sua fé, porque ele recebe ordenação bíblica para não fazer e não também homenagear a santos, como assim são chamados. De modo que para um cristão não seria próprio essas festividades neste período em que se tributam os chamados santos. Nós temos no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, aliás 14, o apóstolo Paulo realizando um milagre, de acordo com o versículo 8 em diante, na cidade de Listra, um homem que era leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, Paulo disse: levanta-te direito sobre os teus pés. E o homem se levantou, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, começaram a louvar o apóstolo e também ao seu companheiro Barnabé. E Paulo, com grande esforço, impediu que ele fosse tributado a honrarias divinas. E é o que nós temos que pensar nesse momento, quando estas festividades são organizadas. A quem nós estamos cultuando? A quem nós estamos homenageando? E aí, dentro da resposta, nós dizemos não, porque não podemos participar de cultos estranhos. O Jorge, ele quer saber se o tempo determinado por Deus não tem como o homem mudar, mesmo com o livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio e ele pode mudar. E o castigo que eventualmente foi falado que lhe viria, como lemos na Bíblia Sagrada, com respeito à nação de Israel, que Deus falou em castigo, como Deus falou contra Nínive, 40 dias ela seria subvertida. Mas havendo arrependimento por parte da pessoa, então Deus revoga aquele castigo que falou que mandaria, porque houve uma mudança na atitude da pessoa. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhes faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Então aqui no capítulo 18, a partir do versículo 7 do livro de Jeremias,
está dizendo que uma pessoa pode mudar de vida e o mal que adviria se ela continuasse é revogado. Então, usando do livre-arbítrio, a pessoa pode mudar de posição. A Maria, pastor, ela se refere a Mateus 15, 24, que diz: não é bom pegar as migalhas do pão deixado aos cachorrinhos. Por que esta expressão? Porque os judeus, de modo geral, tinham os gentios como cães. Havia uma distinção, uma separação, e considerando Jesus na época que ele havia vindo para os judeus, João 1 e 11, veio para o que era seu, o seu povo. Diz o texto em seguida, mas os seus não o receberam. Judeus pediram a crucificação de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, sem número definido, todos quantos, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ora, Jesus havia vindo para atender primeiro os judeus. Uma mulher sírio-fenícia, estrangeira, gentílica, pede socorro para sua filha, que estava endemoniada. E ela vinha gritando. E então os discípulos pediram a Jesus que atendesse. E Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos. Por quê? Os filhos eram os judeus, tinham preferência de atendimento. Mas ela, sabiamente, respondeu, sim, primeiro os judeus, mas também os cachorrinhos, comem da mesa dos seus donos. No caso, ela, gentílica, sem direito, queria uma migalha. E Jesus então disse, olha mulher, a tua fé é muito grande. Nem lá em Israel eu encontrei gente com tanta fé. Como creste, será feito. Tua filha está livre do mal. Então aí às vezes precisamos de ter uma fé que passe além do limite normal para recebermos de Deus aquilo de que necessitamos. Mais um NQI pergunta, pastor, se o homossexualismo é igual aos outros pecados. O homossexualismo, sem dúvida, é um mal, é um erro, é um pecado como outros pecados. Agora, este pecado, de acordo com Levítico 18, 22, é um pecado abominável. Tem perdão? Tem. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 6, primeiro ele faz uma advertência de que pessoas que vivem nesse erro, sem se arrependerem, não vão se salvar. Isso é taxativo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a pessoa pode ter errado nesse caminho, arrepende-se, encontra perdão. É um pecado igual aos outros, mas há perdão. A Maria Aparecida de José Menino diz assim: uma moça solteira foi trabalhar e gostou do patrão e destruiu o casamento. Pastor Natanael, eu queria saber a sua opinião, que o maior culpado é a moça que destruiu o casamento. Estou certa? Não, está errada. Os dois são culpados reciprocamente. Ela porque deve ter dado oportunidade e ele porque aceitou a proposta, de modo que ambos estão errados. Agora, no livro de Provérbios, está dito assim: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma, achará castigo e vilipêndio
dispêndio e o seu opróbrio nunca se apagará. Aí está. Por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Imagine destruir um lar, tirar o marido de casa. Isso é um pecado gravíssimo. Os dois são culpados.